Probabilidade condicional. Nesse vídeo, meu povo, os objetivos são dois. Em primeiro lugar, entender de onde surge essa fórmula, que aliás é fundamental para a compreensão da multiplicação entre probabilidades que está aí em outro vídeo. O segundo é conseguir resolver problemas de probabilidade condicional. E aí são dois os caminhos. O primeiro deles e o principal, sem a aplicação da fórmula. Isto é, quando entrar no problema uma condição, nós teremos um novo espaço amostral. E a partir disso a gente faz a análise sem necessitar da fórmula. No segundo momento, aí sim, vamos aplicar a fórmula da probabilidade condicional para a resolução de problemas. Isso, em geral, não vai ser necessário. Então, vamos adiante. A leitura da fórmula, pessoal, quer dizer o seguinte, aqui ó, a gente tem a probabilidade de ocorrência do evento A, dado que ocorreu o evento B. Quem é o numerador aqui? Probabilidade de ocorrência do evento A e do evento B, símbolo de intersecção. E no denominador, a probabilidade de ocorrência do evento B. Analisemos agora o seguinte exemplo. Temos uma urna com 10 bolas. Eu quero saber qual é a probabilidade de, ao sortear uma bola, ela ser um número ímpar, sabendo que o resultado foi um número maior do que 5. Percebeu aí a condição? Sabendo que o resultado é um número maior do que 5. Vamos ver? Se a gente já sabe a condição, ou seja, a gente já tem certeza de que saiu ou o número 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, então o meu espaço amostral só contém 5 elementos. Eis o denominador. E como eu quero que o resultado seja um número ímpar, só serve o 7 ou o 9, ou seja, são duas chances dentre as 5. Então esse resultado, 2/5, de onde ele veio? Vamos lá, a gente fez o cálculo aqui da probabilidade de ter um resultado ímpar sabendo que saiu um número maior do que 5. Vamos colocar assim. Então o nosso numerador, quem foi? 2, duas unidades. O que era isso? Servia o número 7 e o número 9. Ou seja, eu queria aqui, eu contei aqui o número de elementos que são ímpares e maiores do que 5. Lembra do símbolo de intersecção aqui que indica o E. E aqui no denominador entrou o número 5. O número 5 é a quantidade de elementos, é o número de elementos que são efetivamente maiores do que 5 naquele conjunto inicial dado. Então, tecnicamente, esse foi o cálculo que a gente fez. Uma intersecção ali no numerador, números ímpares e maiores do que resultado 5, e o denominador, o número de elementos que representam valores maiores do que o resultado 5. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar nessa fórmula aqui e dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo número de elementos do espaço amostral original. Porque vocês percebam que aquele denominador 5 ali é um novo espaço amostral, né, com 5 elementos. Eu vou considerar agora o espaço amostral original com 10 elementos. E eu posso simplesmente fazer isso numa fração. Eu estou dividindo o numerador por um determinado valor e estou dividindo o denominador por este mesmo valor. Nenhuma jogada ilegal aqui. Então a gente fica com isso que vocês estão enxergando aí. Na prática, os valores numéricos aqui são número de elementos que são ímpares e maiores do que 5, isto é 2, dividido pelo número de elementos do espaço amostral original, que são 10 elementos, 10 números, né? E aqui no denominador a gente ficou com o número de elementos que são maiores do que 5, isso dá 5 elementos, dividido pelo número de elementos do espaço amostral original, que são 10. Aí está aqueles 2/5 que a gente achou lá no início. Agora reparem só o que a gente tem aqui, ó. Número de elementos que são ímpares e maiores do que 5, dividido pelo número de elementos do conjunto total. Isso é simplesmente a probabilidade de retirar um número ímpar e que seja maior do que 5. E aqui no denominador, quem é que aparece? Número de elementos maiores do que 5 dividido pelo número de elementos do espaço amostral original. Isso é justamente a probabilidade de lá no espaço amostral inicial retirar um número, uma bola que seja, maior, com resultado maior do que 5.
probabilidade do resultado maior do que 5. E aí vocês acabaram de entender de onde surge aquela fórmula maravilhosa para o cálculo da probabilidade condicional, que diz que a probabilidade de ocorrência de um evento A tendo ocorrido um evento B é igual à probabilidade de ocorrência do evento A e do evento B dividido pela probabilidade de ocorrência do evento B. Simples assim. Então vamos a outro exemplo aí. De um total de 100 alunos destinados aos cursos de Matemática, Física e Química, sabe-se que item 1, destinados à matemática são 30, mas desses 30, 20 são do sexo masculino. Sexo masculino 20, então naturalmente o sexo feminino tem 10 aí, totalizando os 30 dentro do conjunto aí matemática. Item 2, total de alunos do sexo masculino 50. Sexo masculino 50, então naturalmente do sexo feminino também são 50, porque lá no início do problema ele colocou um total de 100 alunos. Mas ainda tem um detalhe, né? Desses 50 do sexo masculino, 10 são da química. Terceira informação, existem 10 moças que se destinam ao curso de química. 10, o sexo masculino são 10, é a informação anterior. Vamos agora à pergunta, o comando da questão. Nessas condições, sorteando um aluno ao acaso do grupo total, e aí a gente está pensando em 100, mas aí ele vem com a condição. E sabendo que é do sexo feminino. Agora já mudou, né? Agora o espaço amostral já mudou se a gente pensar na condição. Qual é a probabilidade que ele se destine ao curso de matemática? Vamos aplicar a fórmula, então, aqui numa primeira resolução? Probabilidade dele ser da matemática, dado que, sabendo que é do sexo feminino. Pela fórmula das probabilidades condicionais, então, a gente tem, no numerador, a probabilidade dele ser da matemática e ser do sexo feminino, dividido pela probabilidade dele ser do sexo feminino. Nesses sorteios, a gente está considerando o espaço amostral original, de 100 alunos. E aí, como é que fica isso? Olha a barbadinha. Pensando então em 100 alunos, eu estou entrando numa urna com 100 elementos. Qual é a probabilidade de sortear alguém que seja da matemática e do sexo feminino? Olha aqui aquela primeira informação, ó. Matemática e sexo feminino. São 10 elementos dentre os 100. E agora para o numerador aqui, probabilidade de sortear alguém que seja do sexo feminino. Dentre as 100 pessoas, a gente sabe que do sexo feminino temos 50. E aí é só organizar isso aqui, cortando, sobrando aqui 10 sobre 50, que simplificadinho fica 1/5 e o problema está resolvido. Esse foi o uso da fórmula, considerando o espaço amostral original de 100 elementos. Agora vamos resolver o mesmo problema, mas sem aplicar a fórmula. Para isso, a gente precisa organizar bem os dados para pegar o novo espaço amostral, aquilo que nos interessa a partir da condição dada. Vamos lá? 100 alunos no total. Vamos colocar aqui, total de alunos. 100. Item 1, 30 são da matemática. Então, olha na coluna vertical aqui, o total de alunos da matemática, 30, e 20 são do sexo masculino. Então, naturalmente, eu terei 10 do sexo feminino. Próximo item, total de alunos do sexo masculino. Olha a primeira linha aqui. Total, ele diz que é 50. Bom, então, olha a segunda linha. O total de alunos do sexo feminino tem que ser 50 também para fechar os 100 alunos. Mas destes aí, o que ele diz? São 50 e 10 do sexo masculino destinam-se à química. Aqui, ó. Química e masculino, são 10. Terceiro ponto, existem 10 moças do curso de Química. Vamos colocar 10 aqui. Aí a gente já pode ver que Química, então, tem 20 alunos dentro da Química. Se tem 30 mais 20, olha a última linha, 30 mais 20 já deu 50. Para chegar em 100, tem que ter 50 aqui, é o total de alunos da Física. E assim a gente pode ir completando essa tabela. Já que chegamos até aqui, vamos completar. Olha lá, ó, masculino, ó. Olha a primeira linha, 20 mais 10, para fechar 50 eu preciso de 20 aqui na Física. Segunda linha, feminino, 10, 10 para 50, ainda faltam 30. E aí qualquer pergunta, depois de toda essa organização, será elementar.
Vamos à probabilidade, então. Nessas condições, sorteando um aluno ao acaso do grupo total e sabendo que é do sexo feminino. Mudou o espaço amostral, pessoal. A gente sabe que é do sexo feminino. Então a gente está só aqui dentro, ó. O meu espaço amostral, todas as pessoas do sexo feminino são em número de 50. Qual é a probabilidade dentre esse novo espaço amostral de que esse aluno sorteado seja do curso de matemática? Olha aqui, dentre esses 50 só tem 10 elementos da matemática. Portanto, 10 chances em 50, ou seja, 1/5. Tá aí, pessoal. Em geral, esses problemas de probabilidade condicional não necessitam da fórmula. Mas vocês já podem avaliar que num problema como esse, a fórmula aí até cai como uma luva, né? Ela dá uma certa velocidade para a resolução. Mas, de maneira geral, a gente não precisa da fórmula. Beleza, meu povo? Valeu. Era isso. Sigamos com exercícios. Bom trabalho para todo mundo. Até mais.